Olá, muito bem-vindos e muito bem-vindas à Leveza de Ser, eu sou a Camila e eu vim gravar esse vídeo aqui pra vocês, pra falar exatamente, acabei de postar no Instagram, ó, essa sessão de orientação, qual é o meu norte. Então, assim, queria falar um pouquinho sobre isso, sobre missão e propósito de vida, porque eu acho que uma das coisas que os astrólogos são mais procurados é com relação a isso. E a astrologia, ela realmente é uma bússola norteadora incrível que nós temos, tá? Eu estudo meu mapa natal pessoal há cerca de mais ou menos, sei lá, acho que uns 16 anos, 17, todo dia eu descubro alguma coisa nova. Todo dia tem uma coisa nova lá. E eu falo, meu Deus, sempre teve lá, eu não vi, eu não reparei. Eu falo, bingo! Nossa, direto o mapa, direto. Faço a minha revolução solar pessoal, que é a previsão, né, do nosso ano, de acordo com local, né, que a gente vai passar o nosso aniversário. Então eu faço aniversário 22 de setembro. Eu ali na semana do meu aniversário já vejo como é que vai ser, tá? Já tenho uma ideia de onde vai estar o meu foco, qual a minha missão principal do ano, onde estão os meus obstáculos para aquele ano, se tendenciona ali, tem uma surpresa boa, se tem um obstáculo ali mais complicado, onde vou ter que me esforçar mais. Então tudo isso a Revolução Solar também mostra, tá, gente? Eu desenvolvi esse atendimento, essa sessão de orientação, né, de destino, de missão de vida, porque eu até coloquei na introdução, quando a gente perde o nosso propósito, a gente parece um relógio quebrado, né? Para quem não sabe onde vai, qualquer destino, qualquer lugar basta. E a gente fica parecendo um ser inanimado aqui na Terra, sem sentido, sem propósito para acordar, para viver, e ali começam os conflitos internos e de fato a gente não pode viver assim, não dá para viver assim. Muito do que a gente busca como realização pessoal, satisfação, sucesso, está relacionado a viver uma vida com propósito, né? A viver aquilo que faz total sentido para a gente, né? Nosso ideal. E pode ser um pouco difícil, de fato, chegar num denominador comum com relação a isso. Então, é muito válido buscar uma ajuda profissional, uma orientação realmente de alguém que pode lhe auxiliar, tá? E aí eu desenvolvi essa abordagem, essa sessão de orientação para poder ajudar as pessoas que estão nessa busca, que estão, né, nesse questionamento interno e não conseguem ali uma iluminação, tá? Mas com esse vídeo também, eu quero falar algumas dicas para vocês, tá? Quero ajudar vocês, quero ajudar todo mundo que chega aqui no canal, quero ajudar todo mundo que chega no Instagram, de alguma forma. Eu quero ser um instrumento aí para poder prestar um serviço à humanidade de alguma forma que realmente leve vocês a viver uma vida com mais sentido, a realmente alinharem com esse estado de espírito da felicidade, né? E principalmente ajudar vocês no processo de expansão de consciência. É para isso e por isso que eu tô aqui. Eu descobri o meu propósito. E aí eu quero
falo que eu vivo cada dia aqui na Terra, para mim é muito feliz, cada dia é um dia de muito contentamento, de muita plenitude, e viver feliz em plenitude, de viver bem, é viver em paz. Quando a gente está alinhado com o nosso propósito, a gente está em paz, e não tem nada melhor que isso, né? Quem já perdeu a paz sabe o quanto que ela vale. Eu já perdi a minha também, e para recuperar não foi fácil não. Eu tive que realmente me alinhar ao meu propósito, à minha missão aqui. Eu descobri que tudo aquilo que aconteceu comigo é para me levar, né? E o meu mapa, o meu despertar, passar pela noite escura da alma, tudo isso tinha, né, a ver com o que de fato eu vim fazer aqui, tá? Mas tem algumas dicas que são muito válidas, eu quero dar para vocês, né, assim, fornecer, dar de presente aqui para vocês com esse vídeo, tá bom? É uma leitura comentada, tá? Porque eu escrevi algumas coisas, eu escrevo muito, eu tenho vários blocos de nota, eu vou começar a compartilhar todos eles com vocês aqui, porque são tesouros, né? Muita coisa também vem, tá? De orientação divina ali, do que eu canalizo, do que eu sou instruída, tá? E outros são percepções de acordo com o estudo, vivência, experiências mesmo aqui na Matrix, tá? Bom, missão, propósito de vida, roteiro da alma. Eu começo falando assim, que sempre esteve lá desde o início da sua vida, dos primórdios anos da sua infância, e é só rastrear o caminho contrário. O que eu tô querendo dizer aqui? Eu tô querendo dizer o seguinte, que a gente vai ter que fazer um refresh, vamos ter que voltar lá nas memórias da nossa infância, a gente vai ter que se reconectar à nossa criança interior, porque boa parte da nossa missão e do propósito de vida, a missão é uma coisa, o propósito de vida é outra, tá? A missão é o que você vai desenvolvendo para chegar no propósito de vida. Inclusive as experiências, os desafios, tudo que você vai vivendo ali diante da sua tarefa da missão é que te leva ao propósito, tá? Exatamente. Bom, mas assim, sempre esteve lá, desde o início. Então, muito da nossa missão, que nos leva ao propósito de vida, viver uma vida com mais sentido, a gente já vivia aquilo, já sentia aquilo, já buscava aquilo desde a nossa infância. Então, é preciso buscar a memória, tá, da infância, que aquelas brincadeiras que você mais fazia, os brinquedos que você mais se interessava, aquilo onde você passava a maior parte do seu tempo e você perdia, assim, sabe? Você ficava horas, que a sua mãe chamava você para almoçar e você nem tinha fome. Você ficava horas brincando com aquilo, interessado por aquilo. Aquele assunto ali que o seu olho brilhava e você tinha fome de conhecimento para buscar aquilo, para estudar aquilo. Você tinha muito interesse. Aquilo ali já tinha alguma coisa a ver com a sua missão, com o seu propósito de vida, tá? Rastrear o caminho inverso. Então, assim, fazer realmente um resgate aí na sua memória dos seus primeiros anos de infância. Com o que você mais brincava? Qual que era a sua brincadeira favorita? Você tinha um brinquedo favorito? Você gostava mais de brincar mexendo o corpo, era mais sinestésico? Você gostava mais de brincar com os amigos, em grupo? Ou você gostava mais de ficar isolado, isolada, sozinho, sozinha? Isso já tem a ver com a sua vocação, com o seu propósito, pode ter certeza. Você gostava de falar para as pessoas? Você gostava de cuidar das pessoas? Você gostava de cozinhar nas suas brincadeiras, para suas bonecas, para suas amiguinhas, para seus amigos? Você gostava de montar? Ou você gostava de desmontar para descobrir como que era? Tudo isso tem a ver já tem a ver desde do início. Eu me lembro muito bem que a minha mãe, ela reunia na casa dela as melhores amigas
E a minha mãe, ela não era taróloga de profissão, ela era como uma curiosa, como uma pessoa, a minha mãe é uma pessoa muito mística, acho que ela é a pessoa mais mística que eu já conheci aqui nessa terra. Então, eu desde pequena vi minha mãe com o anel de Atlantis, cheia de pedras, cristais. Inclusive, esse cristal que eu tenho aqui na mesa do meu consultório é um cristal que eu herdei da minha mãe. Então, eu cresci com isso, né? Minha mãe, ela se formou em publicidade e propaganda na FAAP, mas ela reunia as amigas dela de final de semana para ler tarô. Ela lia muito bem. Eu, desde muito pequena, ficava do ladinho dela observando. Então, eu já tinha um interesse muito grande por aquelas figuras, né? Pelas lâminas, pelas cartas e pelas figuras. Eu olhava aquelas figuras, minha mãe, e eu já entendia tudo. Eu aprendi de forma autodidata. Eu observava a minha mãe, mas eu olhava as figuras e os símbolos dos arcanos, das cartas, e eu já me conectava e já sabia o que estava falando ali. E eu olhava uma carta com a outra, eu já combinava. Eu, com 6 anos de idade, já ia tarô. Sozinha. Minha mãe ficava puta, que ela falava assim: meu Deus do céu, em vez de você estar brincando, em vez de você estar lá com as suas amiguinhas, em vez de você tá aqui, sai de perto, sabe? E eu corrigia ela. Olha, muitas vezes assim, ela tava falando para as amigas dela alguma coisa e vinha a minha vozinha no meio, assim, ela: tá me corrigindo, menina? Fica quieta, né? E, de fato, eu algumas vezes falava assim: nossa, eu tô entendendo, eu entendi mais que a minha mãe dessa vez, sabe? Já desde muito pequena, mas eu já tinha muito esse interesse, né? E eu sempre fui fascinada por aprender, por estudar. Eu lembro que eu fazia, quando, desde muito pequena, meu irmão mais velho ia para a escola e eu ia com a minha tia levar ele, eu ficava chorando, porque eu queria ir para a escola, mas eu não tinha idade ainda, eu não podia ir. Todo dia quase, isso nos primeiros anos, assim, no pré, na hora de ir embora eu chorava. Quando tinha férias eu chorava, porque eu adorava a escola. E eu tinha um fascínio, eu era alucinada por ensinar. Por ensinar. Então, no quintal da minha mãe, eu tinha uma sala de aula, onde eu tinha um caderno lá para cada aluno. E eu fazia a parede do quintal da minha mãe, pegava giz, né, aquele giz branco de cal, escrevia, passava a matéria, minha letra já era linda, tipo, na primeira série, segunda série, já era linda, né? E eu passava a lição, passava meus alunos copiarem, eu mesma ia lá, copiava em cada caderno, depois carimbava, tinha o carimbo da Mônica, carimbava, assinava, professora tal. Minha mãe me colocou no inglês com 5 anos, eu alfabetizei junto com o português. Na verdade, eu alfabetizei acho que antes no inglês, porque eu tenho uma facilidade muito grande com o idioma. Minha lua é em Sagitário, meu Marte é em Sagitário, meu Netuno é em Sagitário, meu Urano é em Sagitário. A lua em Sagitário já fala de um mestre na alma, e a natureza do mestre, né? E pela expansão de horizonte através do conhecimento superior. Línguas, idiomas, viagens internacionais. Então, assim, sempre tá viajando, vivendo fora, trabalhando fora. Sempre fez parte ali da minha vida, do meu destino, né? Desde pequenininha. Então, desde pequenininha minha mãe me colocou no inglês e eu amava ali, tanto que eu lembro que eu já estava mais avançada, porque eu pegava tudo muito fácil, eu fazia dictation, estava em inglês com 7 anos, com 12 acho que eu já estava fluente. Então foi tudo muito ligado aos pontos específicos, inclusive, que eu tenho no meu mapa, tá? Então já estava ali, na minha natureza humana, já estava ali se manifestando tudo que eu viria a ser, tudo que eu viria a fazer, tudo que eu viria desenvolver, aquilo que eu viria a trabalhar, o meu legado que eu construiria aqui na Terra. Então eu amava dar aula. Nas férias eu tinha que passar, eu ficava chorando. Minha mãe e minha tia tinha que passar na frente da casa da professora Thelma lá, que era uma professora que eu amava, para eu ver se eu tinha um fascínio
um fascínio, tanto que eu sou formada em letras, boa parte da minha vida. Trabalhei em editora, trabalhei na Cambridge, trabalhei em vários lugares e dei aula há muitos anos. E tenho um dom natural em dar aula, em falar, aprender outros idiomas e ensinar, né? Se eu pegar qualquer livro que eu leio, entendo, ensino. E tenho muita didática para ensinar. Então, sempre teve. O que eu estou querendo dizer para vocês? Se você rastrear o caminho ao contrário, vocês vão ver que estava lá. Desde o início estava lá, né? Eu lembro que desde pequenininha eu brincava muito com as minhas bonecas. Eu sempre tive aquela coisa de cuidar. Meu Nodo do Norte é um câncer, então ser mãe, ter uma família, né? Casa 6 e casa 7, meu Nodo do Norte está ali no meio, então aprender a amar através de ter um filho, né? De realmente ali me tornar mãe e também através do amor romântico ali com, no caso, o marido com quem eu casei, enfim, né? Então já tinha tudo isso lá. E eu lembro que eu brincava com minhas bonecas e cuidava. Eu já tinha. Minha mãe falava assim, nossa, mas como que ela. Naturalmente ela. Nina, né? E amava, passava horas também nisso. Então já estava ali, né? Eu sempre fui muito organizada desde pequenininha. Minha mãe até achava que eu tinha sofrido de toque, né? Não sabia o que era toque exatamente, mas já desconfiava que não era muito normal, porque eu lavava tudo. Eu, com 7 aninhos, pegava a feiticeirinha e limpava o carpete, a minha mãe era carpete, eu limpava tudo. Eu sabia preparar café da manhã, levava para minha mãe na cama, eu que cuidava dela. Então, quer dizer, essa questão do Norte em Câncer, ele já estava lá. Eu lembro que eu falava que queria ser pediatra, porque eu falava que eu queria fazer o neném ficar curado. Então a cura sempre esteve ali. Eu prestei para medicina, inclusive. Acho que foi o segundo vestibular que eu prestei, inclusive na Unisa. Enfim, sempre tive, né, cura, cuidado, ensino, aprendizado, estrangeiro, idiomas, né? A questão do meu Júpiter em Escorpião sempre foi muito forte. Eu sempre tive uma alucinação para entender mistérios, para desvendar segredos, para elucidar mistérios, né? Sempre foi muito grande, tá? Aí eu escrevi assim: não somos marionetes movimentados por cordões lá de cima. Muito pelo contrário. Quando comecei a estudar astrologia e me aprofundar no meu próprio mapa natal, descobri que já tinha um plano aqui para a minha vida. Desde o começo, que o meu mapa natal, qual eu carinhosamente nomeei de Rota da Alma, já contava de onde vinha, quais desafios teriam de ser superados, a missão a ser conquistada e o propósito desta minha encarnação. Brinco que na hora que vamos reencarnar, passamos, né? A gente passa pelo nosso grande Pai Celestial, nosso amado Deus, e ele já nos entrega uma prescrição encarnatória que é a bula ou a bússola, né? Que é o mapa, tá? Ou seja, os aspectos do nosso mapa, as questões que nos travam emocionalmente, que devem ser superadas para focarmos no objetivo principal. Gente, os aspectos do nosso mapa, então aquelas linhas que você vê, a mandala astrológica, as 12 casas no centro, saindo ali, você vê aqui dentro das casas os planetas, que são os símbolos, os glifos dos signos, ali no anel, dentro os símbolos dos planetas, e esses planetas, saindo dos planetas, vocês veem várias linhas se comunicando uma com as outras, né? Que é o diálogo entre os planetas, que são os aspectos.
As linhas vermelhas são os aspectos desafiadores, oposições ou quadraturas. E as linhas, né, verdes, depende do sistema, outros são azuis, enfim, são os aspectos ali harmônicos que, né, falam dos dons, dos talentos, dos aspectos benéficos que podem ser os trígonos relacionados a, eu falo que os trígonos são aspectos mais jupiterianos e os sextis aspectos mais venusianos, tá? Mas que promovem ali facilidade, abertura de caminho, sorte, né, brilho na nossa jornada. Os aspectos que a comunicação que os planetas fazem entre eles fala muito do que a gente tem que superar internamente na nossa vida pessoal para de fato a gente superar isso primeiro para focar aí então na missão e no propósito de vida, tá? Então, os aspectos astrológicos, eles estão muito ligados às questões internas, inclusive na astrologia kármica, para quem não sabe, cada linha vermelha daquela ali é um karma a ser superado, mas vai ali travar questões emocionais, pessoais, questões de relacionamentos, mentais, às vezes físicas ali, com questão de saúde, doença, tá? Para a gente, superando aquilo, a gente conseguir aí sim ir pro propósito, tá? Então, ó, as questões que nos travam emocionalmente que devem ser superadas para focarmos no objetivo principal, que é o nosso nodo norte ali, né? Eu digo que essa bússola divina astrológica é uma verdadeira obra-prima celestial de Deus. E eu sou fã número 1 de Deus e de todo o cosmos, né? Eu sou fã também de uma de suas maiores obras de arte, que é o ser humano. Porque para mim, assim, a maior obra de arte divina é o ser humano. Eu aprecio muito o Criador e o arquiteto, né, do cosmos. E o ser humano é nossa, acho que é uma das maiores obras, né? Tenho imensa fé e admiração por toda essa criação divina, né? Coisas que a gente deve fazer para começar a rastrear missão, propósito de vida e que pode ter ali também a ver com vocação, tá? Primeiro, fazer uma lista das coisas que você ama fazer desde sempre, desde que você é pequenininho, desde que você é pequenininha, tá? Você pode fazer uma lista sim, rastrear ali as memórias da criança infantil, das brincadeiras que você mais gostava, dos assuntos que você mais se interessava, mais buscava e tinha até quando você começou na escola, lá no pré, no jardim, quais eram as matérias, as aulas, quais eram os tópicos que você mais gostava, tá? O que você mais gostava de brincar, né? E pode fazer uma até depois, conforme você foi crescendo, né? Sobre as coisas que você ama fazer. Eu coloquei aqui, né, das minhas. Estudar, escrever, eu tenho muita facilidade para escrever, muito mais do que para falar, tá? E quem tem o meu Mercúrio, ele é retrógrado no mapa natal em Libra. Então, a minha facilidade em escrever, parece que as palavras saem do meu peito, brotam do peito e vão direto pro papel, assim, ó, com toda a inspiração do mundo. Já para falar, eu, às vezes, gozado. Eu tenho o Mercúrio retrógrado e que, na astrologia antiga, assim, na astrologia tradicional, as pessoas falam que, nossa, quem tem Mercúrio retrógrado tem uma grande dificuldade de se expressar, de falar em público, não tem uma boa retórica, né? E eu tenho em Libra ainda, e posso falar que de tanto eu perceber que o meu não era bom e eu trabalhar aquilo, treinar, forçar, repetir, me dedicar, ficou muito bom, tá? Então, nada no nosso mapa ali é limitante, muito pelo contrário, é uma oportunidade
né, de superação, de crescimento, tá? As pessoas falam muito, os planetas retrógrados falam de uma negligência de outras vidas. Realmente falam, né? Ainda mais Mercúrio retrógrado em Libra. Vem falar que a pessoa, nossa, ela não conseguia ter diálogo com as pessoas, ela não conseguia se entender, ela tinha muita DR, e ela vai trazer DR para essa vida, porque ela vai querer falar muito. E vai ficar meio confuso e tudo mais, mas não é impeditivo para nada, muito pelo contrário, tá? E sim, planetas retrógrados no mapa natal falam de negligências passadas também, tem muito a ver, tá? Eu coloquei escrever, aprender, comer, uma lua em Sagitário, né? Cozinhar para quem eu amo, para mim cozinhar é uma linguagem do amor. Limpar para quem eu amo, organizar as coisas ali da pessoa que eu amo, da minha filha, do meu marido, amo de paixão. Limpar, organizar, prestar serviço, assim, é uma forma, uma linguagem do amor para mim. Por quê? Porque o sol tá em Virgem, tá? Todo mundo que tem sol em Virgem é prestativo, é produtivo. A principal missão é essa, tá? Servir sempre, amo servir. Me sinto muito bem servindo, para mim, assim, não é... Nossa, tem gente, mas eu não vou me colocar isso. Me coloco com prazer a servir, sempre com um sorriso estampado. Amo ser gentil e agradável. Eu tenho Mercúrio em Libra, tenho Saturno em Libra e tenho Plutão em Libra. Então, gentileza para mim, né, é muito importante. E ó, o meu Júpiter em Escorpião aqui, ó. Amo desvendar mistérios, descobrir, revelar e entender questões profundas da alma, da mente e das emoções humanas. Eu sempre busquei, assim, lembro que eu fui ler um livro da Ilana Kazoy sobre serial killers, eu queria saber o que tinha na mente deles, por que eles faziam aquilo, né? Hoje em dia eu adoro assistir esse tipo de documentário, pego um mapa, vejo, falo, nossa, tá aqui, olha só, olha, aqui tem um padrão, aqui tem um complexo, aqui tem um transtorno, aqui tem uma disfunção. Adoro, amo isso, tá? E aí eu fico assim, da onde que vem esse traço? Por que fulano age assim? Por que fulano faz assado? Mas espera aí, deixa eu olhar a casa 4 dele, lá a base emocional, o que tem lá? E vou ali rastreando e vou dando nome a tudo, os porquês. Para que isso? Para trazer resposta, solução, discernimento. De fato, a gente desvenda, né? A gente revela, desvela para trazer a consciência. Porque só quando eu sou consciente daquilo é que eu consigo começar a atuar na mudança, na transformação, tá? Até que se torne consciente para o analisado, se ele não sabe, ele não vai poder mudar nunca, ele não vai conseguir transformar nunca, tá? Então a primeira coisa é trazer a consciência, por isso que a gente fala, né, que a gente precisa acessar o inconsciente, fazer o shadow work, o trabalho das sombras, para pegar todo esse conteúdo, trazer para a luz, entender, né, criar o discernimento ali e começar a trabalhar nas transformações, nas mudanças, tá? No que está errado, o que está fora de ordem, o que está prejudicando, o que está inclusive bloqueando ali, né? Tudo ali na vida daquela pessoa. Então eu sempre busco de onde vem, quais são as reais motivações dessa pessoa e tudo mais. Bom, tem mais coisa aqui, mas eu não vou conseguir falar porque o vídeo já está ficando longo demais. Então eu vou fazer depois um segundo vídeo, a parte 2 desse, para a gente continuar falando, tá? Diz para mim nos comentários. Espero que esse primeiro vídeo te traga uma reflexão sobre missão, propósito de vida, que já estava lá desde os seus primórdios anos, né, da sua infância. E diz para mim nos comentários, tá bom? Vou adorar saber. Namastê!